mais. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área para você. Vamos falar de esportes a partir de agora com o timaço de Carlos Batista, sempre a serviço do rádio, direto para você, nosso ouvinte inteligente. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. A diretoria do Guarani deseja definir o futuro de Elano e Farney antes das eleições. O clube espera definição política para acelerar o planejamento para a próxima rodada, ou para a próxima temporada. Farney Coelho foi o primeiro ao departamento médico a se pronunciar após a derrota no derby. Em uma publicação nas redes sociais, o executivo pediu desculpas ao torcedor pelo não acesso à Série B. O elenco da Ponte realizou hoje, pela manhã, a penúltima atividade na cidade de Campinas. Macaca ainda treina amanhã no Moisés Lucarelli e viaja na sexta cedo para Londrina. Léo Oliveira participou da atividade desta quarta e vai ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Volante foi desfalque nas duas últimas rodadas por um problema na coxa. São Lourenço, da Argentina, tem 4 dias para pagar dívida de 28 milhões de reais e evitar falência. O clube argentino pegou empréstimo em 2020 e não pagou o valor de volta. Com juros, a dívida chega a 4,4 milhões de euros. Com 4 clássicos, a 28ª rodada do Brasileirão começa hoje. Botafogo e Flamengo, Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro entram em campo hoje, enquanto o Vitória e Bahia finalizam amanhã a rodada no Barradão. João Fonseca perde na estreia do ATP 250 de Bruxelas. Brasileiro é superado pelo holandês por 2-0 e é eliminado na primeira rodada do torneio. Foi a primeira vez de João Fonseca como cabeça de chave. Eu estou aguardando a sua mensagem. Mande para cá de texto 97102-1493. 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o retorno do Campeonato Brasileiro. E hoje tem o líder Palmeiras em campo contra o Red Bull Bragantino. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, 7 da noite. Já, logo mais, a bola rola no Allianz Parque. E o provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira para este jogo tem o Everton, Giai, Micael, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Andréas Pereira, Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque. Já o provável Bragantino do técnico Fernando Seabra, Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Vanderlan, Gabriel, Matheus Fernandes e John, Mosqueira, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. A bola rola às 7 da noite, jogo terá a arbitragem do paulista Rafael Klaus. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aqui atender os nossos ouvintes. O Batata está fazendo uma reclamação aqui. Vamos ver. Estou sem crédito nesse programa. Eu sou o número 1. KKKK. Você foi durante muito tempo. Depois que eu descobri a sua traição com a gente, todos nós estamos muito tristes. Mas você continua no top 10, Batata. Se você melhorar, você pode ir para o top 5, depois para o 3 e voltar para o seu posto. Mas por enquanto você só está no top 10. Um abraço para você. Agora, o Londrina mandar jogo no estádio sem condições, acho que a CBF está pecando. Também acho, Batata. Estádio do Londrina, com todo o respeito, não tem condição de receber uma final. Não tem. Tem cabine, um pedaço do estádio lá muito tímido para receber a torcida da Ponte. Se tem ingresso, por exemplo, se tiver 2 ou se tivesse 2.000 ingressos, a torcida da Ponte se desloca até lá. Não tenho nenhuma dúvida disso. Bom dia, o que você acha do Elvis trocar a Ponte na B pelo Santa Cruz na C? Aí depende, né? O Elvis não é mais um garoto, não é? Se o Santa Cruz colocar um caminhão de dinheiro, que a Ponte não tem, eu acho que, se não falar de dinheiro, é uma péssima ideia. E nada contra o Santa Cruz, eu estou falando da divisão. Melhor jogar Série B do que jogar Série C, ponto. Agora tem a grana, né? É isso que eu acho. A todos da rádio, bom dia. Desde já, desejando já um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Porque o futebol só no ano que vem. Agora o Guarani conseguiu entregar a final, ou estragar, né? O final do ano da torcida. Rogério de Otolan, mas tem muita coisa aí, cara. Tem muita coisa. Tem o time que está sendo ou vai começar a ser montado, se os executivos vão continuar, a comissão técnica, tem eleições, tem muito assunto nesse ano ainda. E o Campeonato Paulista em janeiro, não é? Mas entendi seu recado aqui. CH não é para ler. Tá bom. Se não é para ler, eu vou ver aqui. Tá bom? Daqui a pouco eu respondo via mensagem para você. O pessoal do Náutico fez premiação extra para os jogadores da Ponte. Ronaldo do Chapadão, eu não tenho a mínima ideia. Eu ouvi muito isso, mas eu também não fui checar e também não tenho essa informação de maneira precisa. É isso que se fala, né? Quero saber se o Londrina tem algum desfalque ou pendurados para os jogos finais. Júlio César e Mongaguá. Odilon Vila União, Elano, Farney e Fraquinho técnico mandar embora, trazer o técnico cascudo e reformulação em 90% do elenco. Beleza. Vamos em frente. CH, bom dia. Quero parabenizar esse elenco da Ponte, que honrou o nosso manto com muita garra e determinação, e também nossa torcida, que representou e deu show principalmente no derby. Valnei Matheus.
E por aí vai. Daqui a pouco eu trago mais informações para vocês e mais notícias e mais mensagens. 11h41 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Bom, o Guarani foi eliminado no sábado. Ainda nenhum membro da diretoria veio a público para falar sobre o que aconteceu e também sobre o planejamento do ano que vem. Eu procurei o presidente Rômulo Amaro, ele me disse que na semana que vem ele vai falar aqui na Bandeirantes. Então vamos aguardar até a semana que vem. Quem já se manifestou publicamente foi o Farney Coelho. Ele soltou um comunicado dizendo o seguinte nas redes sociais: mesmo com menos de 6 meses no clube, já me sinto um bugrino. Apesar de nossa profissão nos preparar para todos os resultados, essa derrota foi particularmente dolorosa. Sonhamos, planejamos e trabalhamos incansavelmente para alcançar o acesso à Série B, com o objetivo de resgatar o orgulho deste clube. A imagem dos pais nos apoiando com seus filhos nos ombros, transmitindo o amor pelo Bugre, garantindo longevidade do Guarani no sorriso daquelas crianças, nos motivou ainda mais. Nesse momento, só podemos pedir perdão por não termos conquistado o que nossa torcida merecia. Não faltou esforço, condições de trabalho e amor pelo que fazíamos. No entanto, alguns processos levam mais tempo do que gostaríamos. Para concluir, compartilho. Aí ele fala uma mensagem de Jesus: obrigado por todos que torcem por mim e por cada mensagem recebida na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. O Farney Coelho ainda não tem a permanência garantida no Guarani. Ele está aguardando uma resposta da diretoria, ele tem contrato até o fim do ano e a diretoria deve responder para ele até o final desta semana, se ele fica ou se ele vai embora. O que a gente pode falar de jogadores que estão com um contrato no final, até o final deste ano? O Lucas Justen até o final desse ano, JP Galvão até o final desse ano, Vitinho até o final desse ano, Alisson, Alan Santos, David Braz, Márcio Silva, Miguel, Léo Coutro, o Giva, que é o Giovani, né? O Caio Melo, Vinícius Iugi, o Gemerson Meia, o Cauã Jesus, o Bruno Santos e também o Júnior Brandão. Todos esses jogadores têm contrato até o final desse ano, ou seja, depende da diretoria se vão querer permanecer com eles ou não. E o técnico Matheus Costa tem contrato até o final do Paulista, mas não se sabe se ele vai ficar. Valeu, CH! Eu tenho recebido, valeu, Breno. Eu tenho recebido nesses dias aqui, por aqui também pela rede social, muitas perguntas sobre a minha opinião. Trabalho do Matheus, trabalho do Farney e do Elano. Eu vou começar pelo Elano, que eu acho que tem que ficar. O Elano traz peso. O Elano, toda a sua experiência agrega. Ele não vive de futebol. Ele é um cara resolvido financeiramente. E adora o Guarani. Não é? Isso não impede que as coisas também não aconteçam com um cara apaixonado e competente como ele. Acontece, futebol é assim. Às vezes você faz tudo certo e não funciona. Às vezes você faz tudo errado e funciona. É assim o futebol. Então eu ficaria com o Elano. Agora eu não sei se essa diretoria vai bater o martelo para antes das eleições resolver a vida do Guarani em termos de planejamento. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Sobre o Farney, eu acho que ele cometeu... Primeiro que ele foi castigado, e eu não desejo isso a ninguém. Ele demitiu o técnico de maneira, na minha opinião, falei isso para ele aqui, incorreta. Aí o Marcelo Fernandes sai daqui, estava no mercado, a Ponte contrata, sobe, ganhando os derbys e vai para a final do campeonato e o Guarani fica na Série C. E a justificativa foi... o Matheus Costa vai entregar pra gente o que o Marcelo Fernandes não entregava. Beleza, é questão de opinião. E eu tenho que respeitar isso. Mas na hora não concordei. Perguntei, ele deu a justificativa dele. Ele que decide e tá tudo certo. E eu lembro muito bem
E no mesmo dia, na frente do Farney, o Batista perguntou assim, estava eu e o Gleger, né? E a pergunta foi a seguinte: que nota você dá para o trabalho do Farney? Eu acho que o Breno também estava, eu não me lembro. Eu sei que eu dei nota 7. O Batista olhou assim assustado e falei, se subir é 9. Se não subir é 7. Eu acho que melhorou, deu uma organizada, trouxe jogador interessante, mas tem que subir. É obrigação subir. Obrigação. Pelo tamanho, pela história do Guarani e pelo time que foi contratado. Virou a folha de pagamento mais cara. E o Guarani não subiu. Então eu não ficaria com o Farney. Os conceitos dele são diferentes dos meus conselhos. Ele é um bom profissional e eu tenho respeito por ele. Como eu tenho pelo Matheus Costa. Só que o Matheus Costa fez muita bobagem. Muita. E a cereja do bolo foi ter tirado o Isaac e colocado o Caio Melo de começo no derby. No derby 212. Eu achei de uma infelicidade gigantesca. E olha, quem está falando é quem criticou durante muito tempo o Isaac. Principalmente na primeira fase da Série C. O Matheus Costa veio e recuperou o Isaac. Competência do Isaac e do treinador. Agora, algumas escolhas que ele fez foram desastrosas. O time é só pegar as partidas aí da fase final e ver como é que foi o segundo tempo do Guarani. Mexia equivocadamente e jogava o time para baixo. Portanto, eu tenho uma outra visão. Só que eu não pago conta, não pago boleto, eu não contrato. Então isso é um problema da nova administração do Guarani. Mas toda vez que o ouvinte vai me perguntar, eu tenho que responder aqui, porque é tarefa da gente. Gleger Zorzin, chegando para comentar o Guarani. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. CH, falávamos ontem sobre isso no programa Os Donos da Bola, sobre a questão da definição, né, de planejamento, de como fazer, mas a gente sabe que quando tem ano de eleição, é sempre muito complicado, né, sempre muito complexo. A gente entende, e eu sempre defendi isso, que o planejamento ele tem que se iniciar o mais rápido possível, porém não dá para você saber. Por exemplo, faço a pergunta, né, o Rômulo vai tentar aí a reeleição, vai tentar continuar como presidente do CA, vai ter mudanças no Conselho de Administração do Guarani, o que espera? Não dá para a gente saber isso agora, né? Só depois que for anunciado o edital e aí sim a gente vai ter a definição das chapas, de como vai ser. Agora, eu acho que o Guarani precisa de mudanças, isso é fato. Mudanças no futebol, mudanças no departamento de futebol, isso não tenha dúvida. Os objetivos não foram conquistados. Agora, se você me perguntar, você ficaria com o Farney, com o Elano? Eu ficaria. Eu acho que são bons profissionais, eu acho que o Elano agrega muito nessa questão de transição da base profissional, mas a gente tem que ver qual que é o acordo, o que foi combinado. Por exemplo, o Matheus, o treinador, tem contrato até o final do Paulista. E você vai manter um treinador que veio, que criou-se uma expectativa e que não conseguiu os seus objetivos. E também a gente viu muitos erros da parte técnica, da parte tática e técnica do time. Então, uma discussão realmente que tem muita relevância. Agora, eu defendo um planejamento bom, eu defendo um planejamento que tem que ser iniciado, sem dúvida nenhuma. Agora, também defendo que não dá, por exemplo, para você manter todo mundo sem saber se você vai permanecer. Então eu acho que tem que ter muita cautela nesse momento, a diretoria do Guarani, o próprio CA, para tomar as decisões cabíveis para que não atinja o futebol diretamente. Está aí o Campeonato Paulista batendo as portas, né? E o Guarani, o ano passado, mesmo com a mesma diretoria, mesmo com o mesmo executivo de futebol, teve problema no planejamento. E o Guarani quase caiu no Campeonato Paulista. E se não tivesse mudado a rota, teria caído na Série C. Né? O torcedor sabe muito bem disso. Então tomara que eles consigam se reorganizar para fazer um planejamento, e seja ele qual for o planejamento, visando, claro, um 2026 diferente do que foi 2025. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta segue treinando, se preparando para a partida da final que já acontece neste sábado diante do Londrina. A principal novidade é o retorno do Léo Oliveira. O volante está totalmente recuperado, treinou hoje normalmente com seus companheiros e fica à disposição do Marcelo Fernandes para a partida deste sábado. Mas hoje, antes do treinamento, 2 jogadores importantes conversaram com a gente, tanto o Bruno Lopes quanto o Luiz Felipe, autores dos gols aí do Derby 212, conversaram com a imprensa. E primeiro a gente vai ouvir o Bruno Lopes, ele que marcou o primeiro gol do jogo, fala da importância deste gol no clássico do último sábado. Cara, pra mim, eu vou ser bem sincero, acho que foi o gol mais importante da minha carreira. É um gol que estavam falando, né, que foi o derby do século, não sei o quê. Então pra mim foi muito importante, cara. Eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos vai ser lembrado, vai ficar na memória dos torcedores, na minha memória também. E até brinquei também depois do jogo, falei que a camisa eu vou botar num quadro, porque eu acho que foi muito importante, então merece esse reconhecimento. E o Luiz Felipe, autor do segundo gol, fala como foi trabalhada a jogada que saiu o segundo gol da Macaca. Então, primeiramente foi na sexta-feira, a gente estava fazendo treino de bola parada, aí o professor Marcelo Fernandes colocou o Diego Tavares para fazer ali depois do Arthur. Aí eu falei, não, deixa eu ir naquela bola ali. Aí treinei, fui bem no treino e graças a Deus fui coroado com gol no jogo. E no jogo, o que você lembra mais ou menos antes do gol? Pô, eu lembro que era um cara baixo que tava me marcando, eu falei, não é possível que eu vou perder para ele, eu vou atropelar. Então é isso, CH. A Ponte Preta treinou hoje de manhã no CT do Jardim Eulina, amanhã de manhã treina no Majestoso e na sexta-feira de manhã já embarca rumo a Londrina. Lembrando que o Marcelo Fernandes tem 4 jogadores pendurados, o Diogo Silva, o Elvis, o Rodrigo Souza e o próprio Luiz Felipe. Cada um deles tem 2 cartões amarelos. Caso sejam advertidos nesta primeira partida da final, desfalcam a Macaca no jogo de volta dia 25 aqui no Majestoso, CH. Obrigado, Pedro. E comentando a Ponte retornando o Gleger Zorzin. Olha, CH, uma dor de cabeça boa aí, né, pro Marcelo Fernandes, que tá já aí preparando, já montando o time pro primeiro jogo da final lá em Londrina, lá no VGD, né, o campo lá do Londrina. Campo acanhado, hein, campo duro, pressão total pro time do Ponte Pretano, mas enfim, a Ponte tá acostumada, né? Não vou dizer uma coisa, não tem mais pressão do que teve lá naquele jogo contra o Náutico lá nos Aflitos, por exemplo. Não tem mais pressão como teve nos 2 últimos derbys, não teve. E o time Ponte Pretano soube administrar, aliás, é um dos pontos importantes, né? E aí a gente, lá na montagem do elenco, questionava em alguns momentos alguns jogadores com idade avançada, mas tá aí o resultado, né? Nesse momento de pressão, nesse momento de precisar chamar a responsabilidade, os mais velhos sempre se sobressaem. E foi o que aconteceu com o time Ponte Pretano. Então, não vejo nenhum tipo de problema essa questão da pressão. O único tipo é o gramado. O gramado tem condições de realizar um bom futebol? Tem. O gramado tá bem. Isso eu acho que é um ponto que a gente tem que tocar. Mas, enfim, a questão da pressão, o time Ponte Pretano tá pronto, tá bem calejado, principalmente aí nessa Série C. Agora, essa dor de cabeça boa que eu falava é o retorno do Léo Oliveira. À disposição, pronto para poder ajudar, pronto para poder ir para o jogo. Mas eu vou dizer o seguinte, CH, para mim, o Marcelo Fernandes vai mudar muito pouco. Aliás, quase nada. Aliás, nada. Para mim, o time da Ponte, para essa primeira partida contra o Londrina, é o mesmo time que venceu o Guarani aí na última partida no derby. O mesmo time, com o Rodrigão no meio, com o Tavares à frente, né? Não vai ter muitas mudanças não, e creio que o Marcelo acerta se ele fizer isso, né? Porque o time foi muito bem, a resposta foi muito boa. Aliás, tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado do jogo. E também, né, o que levou o time a disputar essa final. Marcelo Fernandes tem o controle total do time e para mim, CH, pode anotar aí, a Ponte traz uma vitória jogando lá em Londrina, né, na terra onde tem o Estádio do Café, mas que o jogo será mandado no VGD. Nossa área.
Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando amistosos internacionais. Ontem o Brasil, jogando no Japão, perdeu de virada para a seleção japonesa pelo placar de 3-2. Ontem também, em amistoso realizado nos Estados Unidos, a Argentina goleou Porto Rico pelo placar de 6-0. Ontem foi dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 32ª rodada. Atlético Paranense e Avaí empataram por 1-1, mesmo placar de Chapecoense e Botafogo de Ribeirão. No Clássico Paraense, o Remo venceu o Paysandu pelo placar de 3-2. Finalizada a 32ª rodada, o Curitiba é o líder, 56, seguido pelo Criciúma, 53, 53 para o Novo Horizontino, 52 para o Goiás. Chapecoense, Remo, Atlético Paranense seguem na briga, assim como o Cuiabá. Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e Paysandu estão na zona do rebaixamento. 33ª rodada começa na sexta-feira. Está de volta hoje o Campeonato Brasileiro da Série A com a sua rodada regular após a pausa por conta da data FIFA. 7h no Allianz Parque tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. 7h30 no Newton Santos, o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. 8h, Mirassol e Internacional. No mesmo horário, Sport e Ceará. 9h30, Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Fortaleza e Vasco. Amanhã, 7h tem Grêmio e São Paulo, 9h30, Fluminense e Juventude e o clássico baiano, Vitória e Bahia. Para fechar, primeiro jogo da decisão da Série C, no próximo sábado, 17h, 5h, em Londrina. Tem Londrina e Ponte Preta, o jogo da volta na outra semana em Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você.